Na sua terceira temporada com a camisa do Orlando City, o meia Kaká tem contrato válido até dezembro deste ano, mas a tendência é que continue desfilando seu futebol nos gramados da Major League Soccer. Em entrevista ao site Go.com, o craque abriu o jogo sobre o seu futuro nos próximos meses. Abre aspas. A minha primeira opção é continuar minha carreira jogando pelo Orlando. Ainda não falamos sobre renovação, mas vamos esperar o momento certo para falar sobre isso. Estou concentrado para manter minha forma, jogar e ser feliz em campo. Fecha aspas. Aos 35 anos, Kaká ainda não definiu sobre a aposentadoria. Ainda não se sabe quanto mais tempo o jogador continuará em atividade. Apesar da sua idade, seu retorno ao futebol brasileiro é sempre especulado. Ainda mais quando se trata do São Paulo, clube que revelou e se tornou ídolo. Na última passagem pelo tricolor foi em 2014, antes de se transferir para o Orlando no ano seguinte. Foram 24 partidas, 3 gols marcados e a conquista do vice-campeonato daquele ano. Então, rapaziada, com essa chance do Kaká sair do Orlando City, né, mesmo ele falando que quer renovar, seria uma ótima contratação para o São Paulo. Assim, não, além da experiência e tudo mais, por ele ser ídolo do clube, ele cairia muito bem no time do São Paulo, naquele meio campo. Mesmo ele já tendo 35 anos, o cara não desaprendeu a jogar futebol. Acho que ele cairia bem em qualquer clube hoje, seria titular na maioria dos clubes hoje. Assim, o São Paulo tem um Cueva no meio campo, mas ele seria uma boa mesmo. Acho que ele jogaria até como titular naquele São Paulo do Rogério Ceni. Eles são amigos, jogaram juntos e conhecem bem. Acho que ele seria realmente uma boa para o meio campo do São Paulo. São Paulo abriu conversas pela contratação do volante Fernando Bob, escolhido o melhor jogador da posição no último Campeonato Paulista com a camisa da Ponte Preta. O jogador tem direitos ligados ao Internacional e está emprestado ao time de Campinas, que deseja mantê-lo. A diretoria do São Paulo busca um volante para suprir a perda de João Schmidt, que sairá para o Atalanta da Itália após 30 de julho, data do término de seu contrato. Assim como João Schmidt, Fernando Bob é canhoto e tem bom passe, estilo que agrada o técnico Rogério Ceni. Para contratar Fernando Bob, o São Paulo terá que pagar ao Internacional uma quantia maior que o time de Campinas, pois a Ponte Preta tem prioridade na compra. Fernando Bob tem 29 anos, foi revelado pelo Fluminense. Pelo clube, conquistou o título mais importante da sua carreira, o Brasileirão de 2012, e pelo Inter foi campeão gaúcho ano passado. Bom, a chegada do Fernando Bob seria bom para o São Paulo, somente na questão de suprir o João Schmidt, né? Como ele quer um jogador que tenha as características parecidas, que seja bom no passe, que seja canhoto, ele teria que trazer alguém de fora. Apesar dele já ter um elenco já com volantes, com garotos, já com alguns experientes, como Rodrigo Caio, que é zagueiro, mas também faz essa função. O Cícero, que é meio, mas também faz essa função. Tem o Wellington lá. Mas para ele trazer alguém da característica parecida com o João Schmidt, ele teria que trazer alguém de fora. Ele não tem isso no elenco, a não ser que ele busque por garotos, né? Mas seria uma boa também para o São Paulo trazer o volante como Fernando Bob. Apesar dele vai ter que gastar um pouco, porque ele vai ter que ter uma oferta maior do que a Ponte Preta, pois a prioridade de compra é da Ponte. Habitualmente cauteloso em relação a jogadores que o Corinthians pode contratar, o técnico Fábio Carille falou abertamente sobre o interesse no retorno do zagueiro Anderson Martins. Neste sábado, o jogador está se desligando do El Jai do Catar. Abre aspas. Não foi um pedido meu, mas ele interessa muito. Chegou a informação que ele estaria saindo do futebol árabe. Se isso acontecer, o Corinthians vai atrás. Fecha aspas. Prometeu Carille, que enfrenta uma carência na zaga. Pablo, destaque na conquista do Campeonato Paulista, machucou a coxa direita. O atleta está emprestado pelo francês Bordeaux até o final do ano e tem o valor de compra estipulado em 3 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais, caro para o Corinthians em crise financeira. Sem Pablo, Carille recorrerá a Pedro Henrique para formar a dupla de zaga com o paraguaio Balbuena. O novato é um dos dois pratas da casa
que o técnico tem como reserva. Léo Santos também aparece como opção para a zaga. O veterano Wilson ainda recupera-se de uma artroscopia no joelho esquerdo. Ainda que esteja otimista em relação a Pedro Henrique, o técnico sabe que a defesa do Corinthians requer cuidados em função das baixas. Por isso a lembrança do Anderson Martins o entusiasmou bastante. O zagueiro do El Jair está com 29 anos e passou pelo Corinthians em 2014, quando supriu a saída do Kleber, hoje no Santos, para o alemão Hamburgo, e convenceu com o parceiro Gil em 21 jogos, com um gol marcado no início de 2015. Contudo, o El Jair fez valer uma cláusula contratual e solicitou o retorno de Anderson Martins 6 meses antes do término do empréstimo, o que abriu espaço para Felipe aparecer. Para, para voltar a contar com Anderson Martins, o Corinthians precisará superar a concorrência do Vasco, clube que ele defendeu em 2011 e com o qual já tinha negociações em andamento. Então, a chegada do Anderson Martins para suprir a zaga do Corinthians seria uma boa. Assim, ele já passou pelo clube e é um ótimo jogador, principalmente no jogo aéreo. O Anderson Martins, só que tem um problema. Ele já está negociando com o Vasco, clube que ele já defendeu em 2011 e que ele tem um carinho muito grande pelo clube. Bom, assim, seria melhor para o Corinthians por causa do Pablo, que tem um valor muito caro e o Bordeaux vai querer voltar a contar com ele. Não, pelo que ele está jogando, não vai liberar tão fácil assim. Não vai liberar por menos dos 11 milhões de reais. Então seria muito bom para a zaga do Corinthians contar com um zagueiro da qualidade do Anderson Martins.